Olha o Neto aí. Pastor Carlos, certa vez me orientaram a não mandar mensagens em áudio e sim mandar mensagens escritas, pois nem todos os demônios conseguem ler. Informação procede? Não, os demônios eles conseguem ler, mas vamos lá. Como que demônio consegue ler? Através da capacidade cognitiva de alguém, tá? Na verdade, não é nem da capacidade de aprendizagem de alguém, porque quando o demônio entra numa pessoa, quando ele possui uma pessoa, a pessoa só é um invólucro. O demônio é o hospedeiro. Então o demônio não vai usar, eu não posso dizer nada, né? Mas ele vai usar minimamente alguma capacidade do ser humano. Ele vai apresentar suas capacidades. Exemplo, o demônio possui uma senhora iletrada que mora na fazenda, lá no meio do nada, assim, lá no Pará, fazenda de gado, não tem contato com ninguém, a senhora é iletrada, a senhora tem uma fala muito restrita, tem poucas palavras que ela sabe falar, não articula bem os pensamentos, muito serena, muito tranquila. O demônio possui aquela mulher? O demônio fala grego, fala hebraico, o demônio fala inglês fluente, porque ele conhece as civilizações, as pessoas, as culturas. Então ele não vai usar a capacidade de aprendizado daquela mulher, porque senão ele ficaria preso dentro, seria muito limitado para ele. Então, claro que os demônios, quando possuem pessoas, eles leem e vários idiomas, enfim, mesmo que a pessoa seja um iletrado. Agora, o que acontece? O demônio, enquanto espírito, sem estar possuindo fisicamente alguém, ele não tem retina, ele não tem nervo óptico, ele não tem capacidade de ler o papel ou a mensagem na tela do celular, porque não está refletindo a luz e captado pelos cones da retina. Então a gente só consegue ler, ver, enxergar, porque nós temos a capacidade de cones receptores de luz. E o demônio é o espírito, ele não tem isso. Da mesma forma que ele não ouve a voz. Ele percebe a voz entrar no mundo espiritual como uma forma. É diferente, tá? Você tá ouvindo a minha voz porque tá sendo captada, ó, por esse microfone aqui, tá indo para um computador, tá processando num roteador de internet, tá indo para o satélite, tá chegando no seu celular, no seu computador, na sua TV, tá saindo nas caixinhas de som ou no teu fone, tá vibrando o teu tímpano e você tá ouvindo a minha voz. Mas o demônio não tem aparelho fonador, não sopra o ar, não vibra as moléculas do ar, enfim, não tem como ele falar, nem como ele ouvir. Ele não tem tímpano, não tem todo aparelho auditivo. Então, os demônios, eles, enquanto espíritos, eles se comunicam de formas diferentes. Tá? Como que se ouvia espíritos, né? Que alguns parapsicólogos dizem que são espíritos de mortos, na verdade são demônios, com, com sons contínuos. Tá? Eu lembro antigamente, né, que tinha o final da rádio FM, você sintonizava o rádio numa rádio FM, ficava assim. Aí você deixava um gravador de fita cassete gravando 3 horas seguidas, 2 horas seguidas, durante a madrugada, e primeiro você invocava o demônio, fazia série de invocações, blá, 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 deixava gravando aquele sinal. E depois no dia seguinte você pegava e ouvia aquelas 2 horas de gravação. Lá pelas tantas, no meio da gravação, começava aquele barulho contínuo, começava a formar vozes. E o demônio se comunicava com a gente por aquilo. Era uma brincadeira. Olha que loucura isso. Era a nossa brincadeira de criança, quando era criança. Era ouvir voz do além, voz de demônios gravados num sinal contínuo. Teve um filme, acho que o Poltergeist, quando a TV saía do ar. Antigamente, para quem é mais jovem, isso é absurdo, mas na nossa época, a TV era de tubo e chegava uma hora que a programação saía e ficava assim, ó, um chiado. E aí o demônio se apresentava através daquele chiado, porque era um ruído cinza, eu acho que é, né? É, era uma forma contínua de som que ele consegue ordenar essas notas e transformar em outras notas. Então, o demônio não consegue ler como nós, mas ele consegue ordenar. Então, sim, mandar áudio, ele vai ouvir a forma e escrever o texto, se ele não estiver do lado lendo, ele não vai conseguir ler.